Oi, gente. Continuando com nossa saga de citações e referências, né? Vamos lá para mais uma aula sobre formas de representação de referências. Aula passada estudamos sobre referências de livros. Hoje nós vamos estudar sobre capítulo de um livro. Como é que citamos, né? O capítulo de um livro, como é que nós fazemos essa referência de capítulo de um livro? Aí você deve dizer, Yasnaia, pelo amor de Deus, a gente está estudando isso para quê? Para que a gente vai aprender isso? Se tem sites hoje que nos ajudam a fazer essas referências. Pessoal, tem site mesmo. Mas o que adianta ter um site? Será se esse site está correto? Porque assim, eu levo muito em consideração uma coisa. Não adianta você ter um software, ter um site que trabalhe para você, se você não sabe, se você não tem conhecimento sobre o assunto. Porque pode muito bem aquele software estar trabalhando para você, ou aquele site está trabalhando para você, e você achando que está abalando, está certo, está correto. Né? Você vai lá, coloca a sua referência, ele bota, faz a sua referência, e você não olha se está correto, nem dá uma olhada se está correto. Então, é necessário que vocês saibam, pelo menos, como se faz, para, se vocês for utilizar um tipo desse site, vocês fazerem o quê, pessoal? Vocês, pelo menos, olharem se está correto, né? Para não voltar o texto, voltar o seu artigo por causa de uma referência bibliográfica, certo? Então, vamos lá. Para fazer referência do capítulo de um livro, né? Precisamos ter o nome do autor, né, em letras maiúsculas, seguido pelo seu sobrenome, ou o seu sobrenome em letras maiúsculas e seguido dos seus nomes separados por vírgula, né? O título do capítulo, então antes a gente utilizava lá no livro o quê? O título do livro. Aqui é o título do capítulo, né? E se tiver o subtítulo é a mesma coisa. E a gente tem que usar a expressão in, pessoal, certo? Porque está dizendo que esse é um capítulo e não é um livro, certo? No caso, a gente bota in, né? O sobrenome do autor com letras maiúsculas, acompanhado de vírgula, o título do livro, né? Que tem que ser em destaque. A gente tem que colocar a edição, o local da publicação e segue o mesmo ponto. A editora, o ano e o número de páginas, número do capítulo em que se encontra, né? Bem como as páginas inicial e final do capítulo. Vou passar aqui o slide para vocês verem como é. Olha só. Deixa eu ativar aqui a minha canetinha, certo? Olha, quando eu tenho autores distintos, né? Que quem fez o livro foi uma pessoa e ela teve a contribuição dessa outra pessoa para fazer o capítulo do livro, que foi o que aconteceu aqui. Ó, primeiro, o Marx foi o autor do quê? Do capítulo que eu estou dizendo, certo? Então, eu botei o sobrenome dele em letras garrafais, depois seguido do restante do nome, o título do capítulo, tá vendo? E está dentro de quê? Olha só, né? No caso aqui, está dentro de Cláudia Bittencourt. Foi Bittencourt que fez esse livro, que está dentro da gestão contemporânea de pessoas. Tá vendo como é? Então, quando eu tenho autores distintos, eu tenho que citar, né, os dois autores, tá certo? Então, eu coloquei depois a cidade, né, a editora, o ano, o capítulo que eu citei, a página inicial e final que terminou o capítulo, tá certo? E quando é o mesmo autor, Yas, né? Como é que eu faço? Então, a gente que tem que usar a mesma expressão in, mas depois a gente dá 6 toques de underline, né? Aqueles 6 toquezinhos, o underline é aquele tracinho que vai embaixo, não o travessão, é o tracinho que vai embaixo. Então, por exemplo, aqui fez a citação da Cláudia, né? Que no capítulo de aprendizagem organizacional, uma estratégia de mudanças, que está dentro, né? Que foi ela mesma que fez o livro, né? De gestão contemporânea de pessoas. Então, quando é o mesmo autor, eu coloco o underline 6 vezes. Eu coloco esse tracinho na parte de baixo 6 vezes. Tá certo? Então, para se fazer de autores distintos e do mesmo autor, é dessa forma. Tá bom, pessoal?
Então, super fácil esse do capítulo de um livro, né? Porque quando a gente sabe já de um livro, o capítulo de um livro é só uma questão de aprendizagem. Então, não venham com essa de que tem sites que fazem as referências para vocês, certo? Aprendam pelo menos a saber como é que faz uma referência, por quê? Porque essa referência você vai saber, se você tirar de um site, por exemplo, você fizer um site, em algum site alguma coisa, você vai saber pelo menos corrigir se ela tiver errada, né? Então é necessário aprender isso. Então, a gente essa semana termina com todas as nossas aulas de metodologia, ainda vai ter a representação de referências, certo? Nós vamos dar continuidade, porque ainda falta de artigo, falta a representação de referências de alguns tipos, certo? E a gente se vê próxima aula, certo? Tchau, tchau. Até a próxima.